Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma semana para a gente linkar os assuntos entre saúde mental e saúde física. Como o nosso mental tem total influência em relação à nossa saúde física. E mais uma semana, quem está aqui comigo é a Kati, minha amiga, minha companheira aí de trabalho. Oi, Kati, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Muito prazer novamente de estarmos aqui juntas. Fico muito feliz por poder compartilhar estes assuntos que são assuntos tão bons, né? Eu adoro, então sou suspeita em falar, acredito que você também. Estudamos, né, e nos esforçamos dentro destes assuntos para que a gente entenda, consiga fazer os links para a nossa saúde física e, posteriormente, podendo colaborar aí. Maravilha. E hoje conta pra gente, Kati, o que a gente vai conversar hoje? O que tu trouxe aí pra gente discutir hoje? Então, hoje nós vamos conversar sobre o subconsciente, que numa linguagem mais popular, ele é o inconsciente, né? E o que acontece? Quando a gente tem consciente as coisas, fica muito mais fácil de a gente tomar as decisões mais assertivas em benefício da nossa saúde. Só que quando as coisas estão escondidas, muito dentro de crenças que foram lá da infância ou da adolescência, isso vai ficar muito escondidinho e a gente não vai ter a mesma percepção clara, limpa do que a gente precisa fazer. E aí eu lembro muito de uma imagem, Amanda, que fala, que retrata o consciente e o inconsciente, que o consciente é a pontinha do iceberg. Sabe aquele iceberg nadando no mar? A pontinha é o consciente. Toda a base para baixo, que é muito mais volumosa do iceberg, é o nosso inconsciente. Então, quantas memórias que não acessamos, mas que estão ali e que estão influenciando as nossas decisões, as nossas escolhas hoje. E aí eu faço um link. Será que realmente a gente tem o total poder de escolha, uma escolha consciente, ou a gente está totalmente sendo conduzido pelo nosso inconsciente? É um assunto muito legal. Eu adoro conversar sobre isso também. Mas antes da gente continuar, vamos lembrar aqui do nosso joinha consignado. Vai lá, deixa o teu joinha, deixa o teu curtir aqui. Com certeza você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Se no final do vídeo você falar, não gostei, você tira o joinha, eu permito. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então, deixa o teu joinha aqui já compartilha com quem você sabe que está precisando aprender mais sobre saúde física, e principalmente com esse assunto, linkando esse assunto de subconsciente, de inconsciente, já compartilha, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes, e agora sim está permitido a gente continuar. Oh, não, que Então, legal. Eu sabe uma coisa que, enquanto estava falando, eu lembrei, que é importante a gente pegar aqui para a gente refletir sobre. Eu estava assistindo uma aula do Wesley, você também acompanha ele, né? Eu sou RD, então eu aprendo muito lá sobre neurociência com ele, e ele falou numa aula sobre livre-arbítrio. E aí, o que ele fala, assim? Falando a grosso modo, né? É muito bem explicado, é muito profundo, mas linkando com o que a gente está falando aqui, ele fala assim, que se a gente for parar para analisar realmente muito bem o nosso inconsciente, o tal do livre-arbítrio não existe, entre aspas. Por quê? Porque todas as nossas ações são baseadas em algo que a gente aprendeu de alguma maneira. Então, por mais que a gente queira tomar decisões, a gente toma decisões baseado em algo que a gente tem lá no nosso inconsciente, nas nossas memórias, que pode ser completamente diferente, por exemplo, entre nós duas, porque a gente foi criada de formas completamente diferentes. Então, a gente tem opiniões
ações, escolhas diferentes para o mesmo assunto. Por quê? Não porque a gente quer, porque a gente é baseado nos conhecimentos, nas crenças e nas memórias que a gente tem. Então, é bem interessante, assim, o quanto o nosso inconsciente é forte na nossa vida, o quanto ele é importante na nossa saúde mental e física, e o quanto a gente precisa aceitar que a maioria das nossas reações está ali dentro, é comandada por ele. E com isso a gente consegue, né, em alguns casos, trazer isso para a consciência, né, do iceberg, aí pegar na pontinha, trazer para essa superfície, para a pontinha e falar assim, não, realmente eu analisei tudo e eu decidi por mim fazer essa ação em relação à minha saúde. Com certeza, e sim, faz muito sentido. Realmente é assim que ocorre. Nós estamos muito condicionados pelas coisas que nos aconteceram, e isso faz com que, muitas vezes, até agora, eu me recordando de algumas situações na minha infância, o quanto que muitas e muitas vezes a mãe da gente, o pai, estava sempre trabalhando, se esforçando, tinha as contas para pagar, eles não conseguiam dar total atenção. Quando a gente adoecia, a gente tinha toda a atenção. Então, quanto ou talvez em algumas situações, eu mesma posso ter adoecido para querer mais atenção, mais carinho, como se agora as atenções estão todas para mim. É óbvio que isso não é consciente, ninguém vai querer ficar doente por alguma situação assim, né? Ou de forma consciente, mas de forma inconsciente é isso que acontece sim. Porque, poxa, eu estou recebendo atenção e carinho por uma situação quando eu fico doente, então eu vou adoecer. Porque em algum momento eu estou precisando. Então, é uma situação emotiva, de emoções, que precisa ser resolvida, uma carência, mas que não se tem noção e que precisa ser externada para que atenda às minhas necessidades. E lembrei de mais uma situação. Quando estamos no ambiente corporativo, em meio a várias reuniões, precisa entregar um projeto, precisa entregar algo que é das suas tarefas, tem prazo para cumprir, e aconteceu alguma coisa que tu não vai conseguir cumprir, ou precisa defender uma ideia sua numa reunião, muitas vezes pode acontecer de ficar doente para evitar esse tipo de exposição, porque o que poderia acontecer, né, no imaginário? Esse imaginário, muitas vezes, ele não é consciente, ele pode estar no consciente sim, mas pode ter essas memórias inconscientes ainda colaborando e aumentando a situação. Porque não vão aceitar, não vão gostar do que eu vou falar, a solução que eu vou levar não vai ser algo que realmente faça sentido. Então, tem uma série de julgamentos que começam na nossa mente, que se faz como se os outros estivessem já fazendo, e na verdade, não. Lembro também de situações dentro do ambiente corporativo em que uma pessoa foi cobrada e ela tinha crises de rinite. Todas as vezes que ela era cobrada, ela tinha a crise de rinite. Então, onde que isso está, né? Onde que isso tem origem? É algo que não está ali, claro, na porta, batendo e dizendo, tu tá percebendo que é por causa disso, por causa desse motivo que isso está acontecendo? Duvido. Exatamente. A nossa mente, ela tem muito mais influência na nossa saúde física do que a gente mesmo imagina. Hoje, cada vez mais está sendo comprovado, digamos assim, o que a gente já sabe há dezenas, centenas de anos, né? Que são, por exemplo, as doenças psicossomáticas, como é o caso da rinite, né? Que você falou ali, né, da situação.
E a gente precisa enxergar isso com olhos com mais cuidado, porque se você perceber em você toda vez que você tem algum problema de saúde e você começar a se perceber, é recorrente, né? Aí vem aquelas histórias do alergias atópicas, alergia a qualquer coisa, alergia a pó, rinite a tudo. Pera, pausa e começa a perceber quando que te dá esse ataque de rinite, faz volta um pouquinho e tenta perceber os gatilhos que levaram a isso. Porque assim como a Kate falou, tem além de tudo, pode existir sim, já peguei casos assim, Kate, como você falou, da pessoa ficar doente, porque inconscientemente ela gravou que quando ela fica doente, ela tem atenção. No caso da pessoa que eu atendi, o que acontecia? E ela, né, ao longo das sessões, a gente pegou tudo isso, que foi quando ela tirava, por exemplo, nota boa no colégio, a 9, tirou 9. Mas 9 não é 10. Não é bom o suficiente, entendeu? 9 não é 10, 8 não é 10, não é bom o suficiente. Então, quando ela tirava nota 8, nota 9, ela não era boa o suficiente. E era, tipo, não faz mais que a tua obrigação tirar nota boa. Quem nunca escutou isso, né? Não faz mais que a tua obrigação. E aí, quando ela ficava doente, o que acontecia? Né? É mãe vindo fazer carinho, é sopinha, é caminha, é cuidado, ai meu Deus do céu, cuidadinho, tal, ganha presente, ganha isso, ganha aquilo. O que ficou gravado na cabeça dela? Além de que se esforçar não ia adiantar nada, se esforçar não ia levar nada, se ela ficasse doente, ela ia ganhar a atenção e o carinho que ela queria. Olha como a mente da gente sabota a nossa própria saúde, inconscientemente. Como a Kate falou, não é algo que ela ia pensar, eu vou ficar doente para ter atenção. Não, é porque a memória ficou gravada dessa maneira no cérebro dela. E ela replicou isso até a vida de adulta, até a gente trabalhar com isso dentro dela, para reprogramar isso, para cortar esse fio. E aí, a partir desse momento, ela conseguiu retomar esse controle em relação à saúde dela. É muito importante você cuidar dos gatilhos, da onde que vem, das origens das tuas doenças, porque a saúde física ela é totalmente influenciada pelo teu mental, nem que seja até pelo fato assim de comer bem, você se alimentar bem. Todo mundo sabe que precisa comer comida boa, ter aquela clássica, né? Quanto mais colorido o prato, melhor. Todo mundo. Cara, você que está assistindo esse vídeo não pode dizer que você não sabe disso. Essa informação é geral para todo mundo. Todo mundo sabe que um prato colorido, um prato variado é o mais saudável possível. Ele vai ter muito mais nutrientes, né? Vai estar muito mais completo. Isso. Então, é bem isso. E por que as pessoas não fazem? Por que elas vão preferir? Aí tem aquela história assim, então eu vou comer MM porque MM é colorido. Olha o tamanho do problema que está na cabeça das pessoas. Entende? Então, assim, a gente sabe o que é certo e mesmo assim a gente não consegue fazer. Por quê? Aí é que está, né? Porque muitas vezes o inconsciente coletivo vai fazer com que a gente tome as decisões não baseadas no que a gente quer, mas no que a gente está sendo conduzido, muitas vezes até conduzido pela manada, como se fala. E mas aqui no Rio Grande do Sul, no sul, a gente come churrasco no fim de semana. Poxa, mas por que todo fim de semana se come churrasco, carne gorda, né? Quais que são? Isso é cultural. É cultural também ir na casa da mãe e não poder sair de lá sem comer o doce dela, sem comer o bolo que ela faz, porque é algo que é fato. Tu vai para um aniversário, tu vai deixar de comer o doce e muitas vezes tu sabe que tu não pode, mas nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não vou poder. Fica feio, né? Eu não vou aceitar, eu vou dizer não, eu não vou comer este alimento porque ele não me faz bem, e aí tu vai indo, né, sendo conduzido
pelo inconsciente coletivo, que agora já não é mais só o teu individual, e vai tomando as decisões que são aquelas decisões que, poxa, tive também um dia super difícil. Hoje eu posso. Hoje eu posso comer um hambúrguer bem gorduroso, eu posso comer uma batata frita, eu posso comer um pedaço de cheesecake, de uma torta, de um brigadeiro. E isso a gente sabe que é algo que está suprindo um pensamento que tu teve e uma emoção que tu teve que te desgastou, que fez esse desgaste, que tu estás muito mais cansado. E quando tu estás mais cansado, o corpo também pede alimentos mais calóricos, né? Amanda, queres complementar alguma coisa a respeito do inconsciente coletivo? Eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre isso. Principalmente em relação, por exemplo, a essa parte do eu mereço. Eu tinha muito isso gravado em mim. Muito, muito forte, sabe? Tipo, de trabalhar o dia inteiro, tá? Tô cansada, me estressei no trabalho, chegar em casa, tomar uma lata de cerveja. Por quê? Porque eu mereço essa cervejinha. Não, independente do dia da semana, independente do quanto que era chegar em casa, tomar uma taça de vinho, porque eu mereço. Eu trabalhei, eu me estressei, eu mereço. O tal do happy hour, né? Então, depois, lá, sexta-feira, a gente trabalhou a semana inteira, foi estressante e tal. Vamos extravasar no happy hour. Então, daí come besteira, come um monte de porcaria, come e bebe até não poder mais. E o que isso é? Inconsciente coletivo. E isso vem muito, aí eu já vou pegar uma outra linha aqui, Kate, que é o marketing. Você, Sim. por exemplo, todas as propagandas de comida gordurosa, de cerveja, de não sei mais o que elas vão mostrar? Pessoas extremamente felizes e relaxadas, dançando com música boa, entre os amigos, família feliz e tudo mais. Elas não mostram as pessoas infartando, as pessoas brigando porque estão bêbadas, elas batendo o carro, elas não mostram isso, elas mostram as pessoas felizes. Apesar da gente saber do mal que faz, no nosso inconsciente está gravado o quê? De tanto a gente ver as imagens, é o quê? É feliz, é felicidade, alegria, relaxamento. Isso aí. É isso que está gravado no nosso inconsciente coletivo. Então, assim, é a mesma coisa, né? O churrasco final de semana. Tem que ter churrasco final de semana. Na minha casa, por exemplo, a minha família é de origem italiana e alemã. Então, deu uma misturada ali. Mas, por exemplo, do italiano, o que era? Todo domingo tinha que ter sagu na casa da avó. Sagu, para quem não sabe, é uma sobremesa aqui italiana, né? De origem italiana. Isso. Tinha que ter o sagu de vinho. Senão eu ia te perguntar se era sagu de vinho. Não, sabe? Então, assim, por quê? Daí você vai me perguntar por quê? Porque sempre foi assim. Na minha família sempre foi assim, tinha que ter o sagu. Olha como que é. E aí, quando não tinha, a gente sentia falta, parece que falta um negócio. Isso é o que o inconsciente faz com a gente. Talvez eu nem quisesse comer o sagu, mas era extremamente importante para o relacionamento familiar ter o sagu no domingo. É muito importante hoje para as pessoas, para o relacionamento, por exemplo, entre os colegas, ter o happy hour. Isso. E aí isso vai gerando em você outros gatilhos, outros problemas que você está tomando ações e estão prejudicando a tua saúde e você nem percebe onde é que vem, que é o inconsciente. Bem isso. E aí, enquanto que você falava, eu fiquei pensando em situações em que eu mesma passei. Em algumas vezes eu fazia algumas dietas, né? Cuidava o que eu estava comendo e o quanto as pessoas elas queriam que eu comesse aquilo que elas estavam oferecendo. Então ficava difícil porque ou você mantinha o seu ponto de vista e brigava no bom modo, né? Mas dizia não, eu tô me impondo, eu não quero. Só que as insistências eram tantas que ora eu cedia, ou ora eu defendia e ficava, e eles às vezes saíam tristes comigo, chateados, magoados, porque eu não quis. E o respeito que a gente precisa ter também, porque nem sempre as pessoas vão querer.
E tá tudo bem. Então precisa ter este respeito também pelas outras pessoas, mas isso não é o que acontece. A cultura é de eu fiz, eu tô te oferecendo, eu quero que você experimente, é só um pedacinho, sabe? E vão te conduzindo. E isso, voltando à questão inconsciente, e por que você aceita? Na verdade, a Amanda fala da questão do córtex pré-frontal, de que quando a razão prevalece a emoção, as decisões elas são muito mais assertivas e mais considerada a parte da razão, óbvio, né? Redundante o que eu falo, mas o quanto é importante que se escute mais vezes a mesma coisa. E aí, quando o emocional toma conta e não a razão, as pessoas não vão gostar de mim, elas não vão me aceitar pelo que eu tô querendo ser e pelo que eu estou querendo fazer. Eu vou ser a excluída, sabe? Porque tu estando junto num ambiente em que todas as pessoas bebem, eles querem que você beba também. Em que todas as pessoas estão comendo um fast food e tu vai pedir uma salada, poxa, mas tu é careta, tu é chata, tu é errada, sabe? Então, é assim. Porém, estamos inseridos no coletivo, sendo indivíduos pensantes e podendo decidir por si. Então, buscar ter essa clareza para si de o porquê você está fazendo essa escolha, mantê-la, e se realmente balançar, busca qual que é o emocional. O que está acontecendo aí que está fazendo com que tu balance, com que tu repense, com que. Gente, são N situações que podem ocorrer e que vão te trazer consciência, não é mesmo? Porque o que aconteceu e dá para buscar lá na infância o que pode ter acontecido, dependendo da situação. Mas naquele momento já se consegue ter a emoção. O que está acontecendo? Por que você está reconsiderando uma decisão que já foi tomada? Isso que você falou de eu sou a chata da noite. Gente, eu sou vegetariana. Né? Para quem não conhece, eu sou a única vegetariana da família. Eu sou basicamente a única vegetariana aí, uma das poucas do grupo de amigos, do grupo de trabalho, tudo. Eu sou a única vegetariana. Então eu passei por tudo isso daí. Porque eu, no começo, hoje, eu parei de comer carne em 2015. Estamos em 2023, já faz 8 anos. Então, assim, no começo era uma tortura, porque eu chegava nos lugares, as pessoas falavam, ai, mas é só um pedacinho, ai, mas não sei o quê, ai, mas pra quê, ai, mas que besteira, ai, que não sei o quê, ai, vai ficar aí sentada só olhando, ai, que chato, me faz sentir mal. E aquilo eu fui trabalhando dentro de mim, principalmente nessa, ai, você faz os outros se sentir mal porque você não tá comendo. Aí eu comecei, não, mas peraí, então o outro que resolva. Eu comecei a falar assim, então tu que resolve isso daí contigo, porque eu tô bem comigo mesma. E aí eu fui trabalhando com isso, com o meu mental e trazendo para o racional. Tá, mas eu vou comer porque os outros estão dizendo que vão se sentir mal, ou porque eles vão deixar de me convidar, ou porque eles vão achar que eu sou a estrela da noite. Eu decidi parar de comer carne e pronto, sabe? E a mesma coisa com álcool, a mesma coisa com doce, a mesma coisa com qualquer coisa. Se você decidiu por você, porque faz bem para você comer algo ou não comer algo, você tem isso gravado no teu racional, o motivo por trás. Então siga. Trabalha, como a Kátia falou, trabalha nesse inconsciente que está dizendo que as pessoas vão te rejeitar, te abandonar, né, te excluir da tua vida porque você está diferente deles, e segue em frente. E usa muito isso. Eu falo sempre do cabo de guerra, né, entre racional e emocional. Se você deixar o emocional vencer o cabo de guerra, ele sempre vai ficar mais forte e sempre vai vencer essas batalhas. Agora, quando você começa a fortalecer o teu racional, tipo, começa a se questionar, né? Eu falo muito isso, a gente falou bastante aqui já. Se questiona o porquê.
Tá, por que eu quero comer isso? Por que eu não vou comer isso? O que vai me trazer de bom? O que vai me trazer de ruim? Né? Se eu comer, o que vai acontecer? Se eu não comer, o que vai acontecer? Se eu fizer, o que vai acontecer? Se eu não fizer, o que vai acontecer? Traz para o racional e fortalece o teu racional. Vai ficar muito mais fácil de você controlar, inclusive, compulsões alimentares ou procrastinação de exercício Com físico. certeza. Vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque você vai fortalecer a tua parte que vai comandar as tuas ações. Se você deixar as tuas emoções comandarem, aí é impulso. Se você deixar a tua razão comandar, é decisão. É Então, você decisão. precisa começar a balancear melhor esse teu cabo de guerra. E voltando à situação do impulso que tu recém falou, eu lembro que quem já não, muito mais mulher do que homens, né? Se frustraram com o relacionamento, acabaram com um relacionamento, enfim, com um namoro, acabaram com o pote de sorvete, acabaram com a caixa de bombom, acabaram com o estoque de doce que tinha em casa. Por quê? Porque tá tão ruim, isso tá tão ferido, que aí se busca compensações, né? É difícil, mas é o que acontece principalmente quando um pouco mais adolescente para a idade adulta, que o córtex ele não está ainda bem formadinho, ele não consegue ter toda a ação contra não, mas tendo razão em relação às emoções, as emoções vão ali muito mais ativas e tu acaba fazendo esse tipo de coisa. Só que se você fizer isso de forma repetida, também já ficou como uma crença. Olha só, se eu comer um doce, alivia. Porque vai gerar serotonina, a gente sabe que gera serotonina, que é o hormônio da felicidade, do prazer. E aí vai compensar pelo menos um pouquinho do que você está sentindo. Se você continuar fazendo isso ao longo do tempo, frequência e intensidade, vai registrar a crença. Todas as vezes que acontecer algo, onde que tu vai buscar a compensação? Ou no doce, ou qualquer coisa que você goste. E realmente era isso que você precisava? Ou talvez era de um abraço, de uma conversa, de um carinho, de alguém estar ali com você para que você se sentisse melhor? Ou era esse monte de doce, essa comida, esse sorvete que realmente você precisava? E aí tem dois problemas, né? Porque o problema depois é lidar com a culpa. A culpa porque eu comi, porque eu engordei, porque, sabe? Tem tudo isso. E aí tem uma maratona contra baixar isso tudo novamente. Esse ponto é realmente importante, precisa ser muito cuidado, e geralmente vem de infância também, né? A gente fala muito aqui disso. Geralmente é uma compensação que você engatilhou, preparou lá na infância. Por exemplo, quando você chorava, alguma coisa assim, ganhava um doce para se sentir melhor. Ai, come um docinho para se sentir melhor, come não sei o que para se sentir melhor. Pior ainda, quando se era bebê, comigo não acontecia. Mas tem mães que colocavam a chupeta dentro do açúcar para dar para a criança quando ela estava chorando muito. Pensa, sabe? Então, assim, então se eu choro, o que que eu ganho? Se eu choro, o que que eu ganho? O que que vai acontecer? O cérebro O, grava. o doce vai ser o remédio. E aí, isso você precisa, depois de adulto, começar a racionalizar novamente o cabo de guerra ali, para tirar do emocional e trazer para o racional. Então, como a infância influencia muito no nosso inconsciente. E sabe uma coisa que eu lembrei agora, Kate, que eu pensei nisso semana passada, porque eu amo caminhar, amo fazer as coisas a pé, adoro. Isso foi sempre, sempre. E aí, esses dias eu tava pensando sobre isso, então tem que surgiu esse meu amor por caminhar, sabe? Por exemplo, o mercado, eu tenho um mercado que fica a uns
7 minutos aqui de casa, só que eu gosto de um que fica 20 minutos. E eu vou a pé no de 20. Eu vou caminhando até de 20. E vou feliz, adoro, gente. Juro pra vocês que eu adoro ir caminhando, adoro ir olhando as coisas e tal. E aí, eu fiquei, né, tipo, de onde é que vem esse negócio de gostar de caminhar? Porque a maioria das pessoas prefere de carro ou indo mais perto, vai na padaria da esquina, as coisas assim. E aí eu lembrei que desde criança eu vejo os meus pais, eu via, né, eles lá em Caçador, na cidade onde eu nasci, tem um lugar chamado Castelhano. Quem for de Caçador, comenta aqui que vocês vão saber de onde é que é. Era 12 quilômetros da minha casa. Tinha uma gruta bem bonita lá, num lugar bem legal. Eles iam a pé, eles iam a pé e voltavam de ônibus. Tipo, várias vezes, assim, ó, tipo, no mínimo uma vez por mês, eu acho que eles iam caminhando até lá, 12 quilômetros, e voltavam a pé. E isso ficou muito gravado na minha memória, que o quê? Caminhar é legal. Porque para os meus pais faziam isso. Os meus pais, que são os pais, entendeu? Para criança, são os heróis, são os ídolos, são as pessoas mais importantes. Eles eram o meu exemplo. E isso ficou gravado dentro de mim de uma forma tão forte que até hoje eu amo fazer as coisas. Eu amo fazer trilha, eu amo caminhar, eu amo, sabe, admirar as coisas, conversar com as pessoas enquanto estou caminhando, porque ficou gravado no meu inconsciente. Na verdade, você preste você atenção aí, você que está assistindo, Kate, eu estou constantemente pensando nisso, assim, ó, o que dos hábitos e das coisas que você repete hoje são realmente tuas ou são só exemplos que vieram arrastados da infância? E aí, apesar dos pais serem realmente o máximo, tem coisas que eles faziam, como são seres humanos, que não eram tão legais. E se você vê hoje adulto que não é tão legal, joga para o racional e muda isso. O que é bom você aumenta, o que não é tão bom você diminui. até o hábito de beber também, né? Isso pode vir, não do que tu gostaria, mas do que tu viu como normal muito tempo. E essa história de caminhar, para mim também aconteceu. Antigamente nós íamos visitar minha avó, que ficava a mais de 5, 6 quilômetros. Nós íamos a pé de manhã e voltávamos a pé no final da tarde de domingo. E também era legal, porque assim, na estrada onde a gente passava, tinha flores e às vezes eles tinham que me carregar, né? Porque eu era pequenininha. Mas eu adorava, quando eu podia e estava bem, eu estava caminhando. E aí, quanto que era o esforço de ir e estava tudo bem. Hoje em dia, se tem um pouco mais de esforço, de desprazer, as pessoas entendem como se não sendo bom, né? É legal, são memórias que a gente deixa, então, até que ponto talvez não fosse importante nós fazermos isso também com os nossos filhos, para que eles tenham essas memórias boas em relação a coisas saudáveis, né? Em coisas boas, porque o hábito de comer salada, de comer fruta, isso também precisa ser inserido lá na infância para que tenha continuidade. Claro que não, nem sempre vão gostar de todas as frutas, nem de todos os legumes, de todas as saladas, mas se já se come coisas diferentes do que massa, né, vai ajudar muito. E assim, né, Amanda? Nós estamos aqui para fazer com que vocês tenham um pouco mais de consciência também, que busquem aí as suas crenças, as suas memórias inconscientes, os seus porquês, o porquê aconteceu isso, porquê aconteceu aquilo, para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que você tenha a saúde física para correr atrás dos seus sonhos, para correr atrás de coisas que façam sentido para você, que te dê uma vida em abundância. O que acontece é, eu vou deixar assim, porque já passou. Não, dê importância ao que aconteceu, resolva isso. Claro que depois que tu resolveu uma coisa, tu vai precisar resolver alguma outra, e assim vai. Mas depois de resolvido uma, tu vai conseguir perceber muito mais as outras também, vai perceber o benefício de ter resolvido essa, e o quanto é importante para si o se gostar, o se valorizar,
e resolver isso. Muito bem, é isso aí. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou usar a frase que eu mais amo, Kátia. Você já está cansada de me ouvir falar isso, mas é que foi uma frase que mudou a minha vida e eu preciso repetir porque eu espero que mude a vida das pessoas também, que é o seguinte: criança faz o que é gostoso, adulto faz o que é preciso ser feito. Então é assim, que você pare e analise aí dentro de você o que ainda é a tua criança que está fazendo, o que a tua criança está decidindo lá das crenças do inconsciente, o que é o inconsciente coletivo que está te dominando, traz para o racional e muda isso na tua vida para que você tenha saúde física, saúde mental e conquiste todos os teus objetivos, tuas metas, teus sonhos e os teus resultados que você espera. É isso, né, Kati? Isso aí. Muito bem, muito obrigada por estarem aqui com a gente mais essa semana. De novo, se gostou do vídeo, deixa o joinha, que eu sei que você colocou lá no começo. Se não colocou ainda, agora é hora. Coloca joinha aqui, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. E semana que vem a gente vem com mais informação, mais conhecimento para ajudar você a cuidar do teu físico através do teu mental. Obrigada, Kátia, por estar aqui mais uma vez comigo. Obrigada. Beijo. Tchau.